Sejam muito bem-vindos ao canal Narro um Conto. O conto de hoje se chama O Homem Encapuzado. Espero que gostem. Existe uma lenda, a qual é contada durante muitos anos, mas que ninguém sabe ao certo como e quando começou. Apenas sabem que um homem, com trajes completamente normais, mas usando um capuz e que aparece em parques com alguns balões em suas mãos e se aproxima de crianças. Pode parecer algo normal falando assim, mas não se engane, pois esse é só o começo dessa lenda urbana. Ninguém sabe de onde ele surge, apenas sabem que simplesmente aparece e rapta crianças desavisadas, sem deixar um rastro sequer. Dizem que ele não escolhe suas vítimas, apenas captura as mais inocentes e desavisadas possíveis, afinal, são as mais fáceis de serem capturadas. Mas como existem várias pessoas maldosas por aí, ela é contada como história para crianças totalmente desobedientes e que aprontam. Acho que assim, elas ficam mais espertas e temem ser levadas por esse homem. Aqui onde eu moro, já ouvi casos de que esse homem capturou diversas crianças, mas nunca foram vistas outra vez. Dizem até mesmo ser o Homem do Saco, ou até mesmo o famoso Slender. Caso nunca tenha ouvido falar do Slender, é um ser sem face, vestindo roupas sociais e que captura crianças. Muita informação para digerir, certo? Eu sei. Também me senti assim quando soube disso tudo, mas até hoje tenho minhas dúvidas sobre esse homem, afinal, nunca o vi. Em sua lenda, dizem que ele aparece durante a tarde em locais onde contém muitas crianças, porque assim é mais fácil de agir. Ele fica parado, observando suas vítimas e por fim se aproxima aos poucos, até que, bom, você sabe. Não preciso falar o que acontece, ou será que preciso? Você deve estar se perguntando como ninguém nunca conseguiu capturá-lo, certo? Deixa eu te explicar. Em sua lenda, pelo que dizem, ele aparece em meio às sombras, totalmente sorrateiro e também desaparece em meio a elas. Ele age rápido, por isso, até hoje ninguém conseguiu comprovar sua real existência. Algumas pessoas já disseram ter visto sua aparência e que ficaram horrorizadas com o que viram, mas não sei se é realmente verdade. Afinal, lenda é lenda, e nada pode ser totalmente comprovado. Lendas urbanas se iniciam assim, e acho que isso não vem ao caso agora. Eu até já perdi o foco de onde estava. Lembrei. Acho que já posso dar continuidade ao que estava contando, certo? Ok, vamos lá. Certa vez, enquanto andava pelo meu bairro, passei em frente a um parque. Posso dizer que estava até movimentado. Decido ficar ali, parado, apenas observando aquelas crianças brincando sem parar e sem ter com o que se preocupar. Pelo menos era o que achavam. Lembro ter ficado por ali durante 1 hora praticamente, apenas de longe e observando aquelas crianças brincarem, até que por fim vi uma sombra mais ao fundo, uma silhueta humana, como se fosse um homem e totalmente encapuzado. Decido me aproximar aos poucos, mas sem que ele me notasse, até que por fim o vejo começar a agir. Até onde consegui notar, ele não tinha nada de tão sobrenatural assim. Era como se fosse uma pessoa normal, assim como qualquer outra presente ali. Me aproximo ainda mais um pouco, mas ficando em uma distância confiável. Apenas quis saber o que aquele homem faria com as crianças. Percebi que em nenhum momento elas sentiam medo dele. Muito pelo contrário. Elas riam e se divertiam muito, como se tivessem sido hipnotizadas ou algo assim. Eu realmente não sabia ao certo. Apenas quis ver o que aconteceria dali em diante. Minutos se passaram e finalmente o homem decidiu agir mais uma vez. Olhei diretamente para aquela cena, vendo que pelo menos 5 crianças haviam sido levadas por ele. E como sou uma pessoa extremamente curiosa sobre esse tipo de assunto, decido segui-lo, mas sem ser notado pelo homem. Os minutos foram se passando e percebo que aquele mesmo homem começou a adentrar na floresta, junto daquelas crianças que pareciam estar totalmente alegres e contentes ao lado dele. Eu ainda estava sem entender o que diabos estava acontecendo ali. Não falei nada, apenas o segui durante um bom tempo.
Era como se ele soubesse que eu estava sendo seguido e tentava me despistar. Não iria desistir de segui-lo, mas nem tão cedo. Eu queria realmente provar de que essa lenda era real e que o tal homem encapuzado existia. Respiro fundo, estralo o pescoço, continuo minha jornada para descobrir quem de fato era aquele homem. Sei que não mediria esforços para desvendar tal lenda. Depois de muito tempo seguindo aquele homem, junto das crianças, vejo ele parando em frente a uma casa no meio daquela floresta. Olhei para todos os lados, vendo que não tinha para onde fugir, e se tentasse, com toda certeza, iria me perder facilmente. Vejo aquele homem entrar com as crianças, assim, me dando a chance de ver o que tinha lá dentro. Posso dizer que o lugar era macabro e totalmente assustador de se olhar. Senti um enorme arrepio em meu corpo quando me aproximei dali. Andei ao redor da casa inteira, mas assim que pudesse fazer algo, sinto um grande golpe em minha cabeça, me fazendo desmaiar ali mesmo e acordando horas depois, já dentro daquela casa assustadora. Assim que me recuperei total a consciência e perceber onde eu estava, olhei ao meu redor, vendo que as crianças já não estavam mais ali, e só suas roupas. Me vi amarrado em uma poltrona, sem conseguir me mexer de jeito algum. Aquilo começou a me deixar totalmente em pânico. Não sabia o que fazer, apenas esperar aquele homem aparecer. Comecei a reparar nas paredes daquela casa, e que continham papéis de paredes no mínimo estranhas, mas apenas achei que fosse coisa da minha cabeça. Minutos depois, o homem encapuzado finalmente apareceu, logo vindo em minha direção. Percebo que em suas mãos, o mesmo papel de parede que se usava em sua casa. Ele pareceu estar bem contente com sua conquista, mas estranhei as crianças não estarem mais ali. Por fim, ele se aproxima de mim, mas não consegui enxergar bem o seu rosto. Era como se ele não tivesse um, que era no mínimo estranho e assombroso. Comecei a me debater naquela poltrona, tentando dar um fim naquelas cordas, mas sem sucesso. Meu corpo começou a gelar e suar frio. Era uma sensação muito ruim e que eu não desejo para ninguém. Ele apenas gargalhava e gargalhava muito, até que por fim retirou seu capuz, e assim que retirou, segurei para não vomitar. Por quê? Justamente porque ele continha uma máscara e que era feita por pele humana. Esses anos todos, o miserável fez uma máscara com a pele das crianças sequestradas por ele. Comecei a me questionar do porquê o papel de parede tinha um aspecto tão estranho. Mas antes que eu pudesse falar ou tentar gesticular, ele se aproximou mais uma vez de mim, olhando em meus olhos e com uma de suas mãos podres em meu rosto, e disse: "Sabe, você é um jovem muito curioso, sabia? Mas confesso que é deveras corajoso também, porque não é qualquer um que tenta e consegue me seguir até aqui. Mas veja a minha maior obra-prima. Em cada canto dessa casa possui pele humana. Isso não é o máximo? Não me canso de fazer o que faço. Até virei lenda. E agora você está aqui, para provar que essa lenda existe." Antes que eu pudesse retrucar com ele, sinto mais uma grande pancada em meu rosto, me fazendo apagar mais uma vez. Só que, para minha sorte, nada aconteceu. Acordei horas depois no parque. Estava chovendo, e chovendo muito. Acordei aos poucos, por fim recobrando minha consciência. Olhei ao redor, vendo que não tinha ninguém por ali, apenas a mesma silhueta de antes. Eu semicerrei os olhos para poder enxergar melhor, mas a única coisa que consegui ver foi um gesto, onde o mesmo me pediu para ficar em silêncio, e após isso, apenas pude ouvir uma grande e medonha gargalhada.